Hora de Toledo tá no ar, menino Kelvin, e com bastante conteúdo. Já colocamos aqui na tela o Hora de Toledo, começando por mudanças brutais, eu diria, no Esporte Futuro. A equipe anunciou, primeiro, a saída do técnico Morruga, que já acertou com o Joaçaba. Depois, goleiro Renato. Os 3 goleiros saíram, Renato, Cariri e Getúlio, já anúncio das saídas dos 3. Cariri, Renato e o Getúlio também. Aí, o Formiga também teve a sua saída confirmada. O Formiga, que é um jogador emblemático, aquela situação da fratura da perna na temporada passada, toda a recuperação, a superação. Inclusive tem vídeo lá no Instagram da gente contando um pouquinho da história dele no dia que ele fez o primeiro gol após a volta, e ele está saindo agora do Esporte Futuro. Exatamente. O Formiga, além do Jeep, do Lucão e também do Nicolas, bastante saídas anunciadas. O Zé Filho também saiu. Falou, gurizada, gostei nada da live. Não entendi se isso era gostei da live ou gostei nada da live, mas da mesma forma agradecemos ao dia. Valeu, obrigado pela audiência. Né? Mas, menino Kelvin, bastante saídas, bastante mudanças na equipe do Esporte Futuro, tá projetado aí na nossa tela. É uma reestruturação considerável de elenco, além do próprio treinador, né? Exato, a gente teve na temporada passada o Morruga ficou, né? Os 2 anos de Esporte Futuro aqui em Toledo foram com o Eduardo Morruga. É um padrão do Esporte Futuro, já desde a época de Marechal Futsal era uma equipe que mudava muito de uma temporada para outra, até pelas dificuldades financeiras. Na temporada passada para essa foram poucos jogadores que ficaram, ficou o Morruga, ficou o Renato, ficou o Formiga, o Gabriel, foram ali poucos atletas que permaneceram, então foi praticamente montado um time novo. E para essa temporada, se a gente não foi anunciada nenhuma renovação. Então tem 4 jogadores ali pelas minhas contas que não foi anunciado que saíram, mas também não foi anunciado que renovaram. São, no caso, o Léo Negrini, o Gabriel, o Renatinho e tem mais um. Teve a saída do Gustavo também, um jogador que já foi anunciada a saída. Então, poucos jogadores ali podendo ficar. Então, a certeza é que teremos um time completamente diferente para a próxima temporada. E teremos também um novo treinador. Então, de momento é preocupante, porque a gente ainda sabe muito pouco do que esperar para o Esporte Futuro para a próxima temporada. A gente vai ter uma liga futsal mais inchada, já houve, não oficialmente pela LNF, mas vários canais que acompanham e cobrem o futsal nacional relatando que não teremos a Liga de Acesso, então teremos uma Liga Nacional com mais clubes para a temporada que vem. A tendência é que dois dos 24 clubes que disputaram nessa temporada saiam e entrem pelo menos 5, 6 clubes novos. Então vai ser uma competição um pouco mais inchada na temporada que vem, mas e mais longa, provavelmente. Então o Esporte Futuro vai precisar ter um elenco forte, vai precisar ter um elenco robusto para fazer essa temporada, né? Muitos jogadores nessa temporada eram do profissional e também atuavam no sub-20. A gente vai ter que ver se esse modelo vai ser seguido também. Mas, assim, vários jogadores que eram do elenco sub-20 também saíram. Então, de momento é preocupante, porque a gente ainda não teve nenhum anúncio de renovação, tampouco de contratação. Então, nesse momento, a gente está ali bem no escuro para saber o que será do Esporte Futuro na próxima temporada. E algo que já foi preocupante para essa temporada foi a questão: o Esporte Futuro começou a anunciar os reforços e as renovações bem mais tarde que os demais. Então, isso já dificulta na hora de contratar, porque muitos jogadores já estão com contrato, já estão acertando com outras equipes, e também a questão da apresentação. Muitas equipes se apresentaram com quase um mês de antecedência
em relação ao Esporte Futuro. Então, tiveram um tempo de preparação para pré-temporada, tiveram uma pré-temporada bem maior que a do Esporte Futuro. Então, são questões ali que preocupam e que a gente vai ter que esperar aí as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai ser do elenco do Esporte Futuro para a próxima temporada. Perfeito. Eu acho que principalmente os jogadores que são considerados destaques. A gente precisa pensar já essa reposição e a gente está curioso de ver quem fica e quais vão ser os movimentos, se o raciocínio do Esporte Futuro vai ser, para os próximos dias, talvez anunciar técnico para depois anunciar restante de elenco, ou já anunciar elenco antes de técnico. Ainda não temos essa. Ainda não tenho a definição dessa questão da lógica que eles vão utilizar, mas a gente fica na expectativa. Saudade das lives de futsal no Fala Pedrão. Cara. Lives que eu gostava de fazer, mas tinha toda a questão do desgaste, que eu acho que eu já repeti aqui várias vezes. Eu amava fazer, mas a gente dormia pouco e trabalhava muito, né? Então, pouco ainda sendo CLT que acorda 7h30 para cuidar das crianças, para abrir o portão para as crianças na creche. Então, o ADM é tio da creche, então a gente precisa chegar cedo. Mas, falando agora, já rapidinho, de campeonato amador, menino Kelvin, temos o primeiro finalista, e é o Vila Ipiranga. Exato, como a gente já vem falando aí em alguns programas que a gente tem comentado de forma mais contundente sobre o campeonato amador, de forma mais rotineira, o Vila Ipiranga, que é o atual campeão, e tem um elenco até mais forte que o da temporada passada, está classificado, vem fazendo um campeonato avassalador, perdeu lá na primeira rodada, depois não perdeu mais. É uma equipe que vem muito bem, são 12 jogos com 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Já havia vencido o Ouro Verde lá em Novo Sarandi por 6-1, caminhou a vaga, e na partida de ontem lá em Vila Ipiranga apenas jogou e cumpriu aquela tabela, segurou o jogo, controlou a partida, controlou o adversário, não tomou pressão, segurou um 0-0 suficiente para se classificar de forma tranquila para sua segunda final consecutiva de campeonato amador. Chega como favorito para a grande final. É lógico que tanto a MAP Panorama quanto São Paulo Sucedema são duas equipes muito qualificadas e que podem sim ser campeãs também, mas chega com favoritismo de ter o melhor elenco, de estar jogando o melhor futebol, de ser o atual campeão, de ter uma torcida e uma comunidade que abraçou o projeto desses últimos anos. Vale salientar que o Vila Ipiranga ficou alguns anos fora da disputa do campeonato amador e que anteriormente era uma equipe mais de meio de tabela, que batia ali quartas de finais, não muito mais do que isso. Então é um projeto novo, um projeto que vem muito sólido e que tem dado resultados. É uma classificação merecidíssima. É uma equipe que chega muito forte para essa final do dia 8 lá no Estádio Municipal 14 de dezembro, mas é um jogo, tudo pode acontecer, como eu falei anteriormente. Tanto a MAP Panorama quanto São Paulo CCDM são duas ótimas equipes também e podem desbancar aí o favorito Vila Ipiranga. Para falar um pouco do outro lado, apesar da goleada na ida em casa, acho que o Ouro Verde, que vinha de algumas edições ruins do campeonato amador, é legal ver uma equipe aí que já foi campeã há vários anos, uma equipe tradicional, voltar a ser competitiva, voltar a chegar numa fase aguda do campeonato, muito bom para a competição. Acho que valoriza ainda mais o campeonato amador, você vê equipes tradicionais voltando e se fortalecendo cada vez mais aí na competição. O futebol amador de Toledo só ganha com isso. Exatamente. Acho que assina embaixo são níveis. A gente coloca que é muito bom ver o Ouro Verde voltando, uma equipe histórica que faz seu retorno, com retorno em alto nível, digo, sendo bem competitivo. Cara, o Vila Ipiranga é uma anomalia com todo o elogio da palavra. É uma equipe que ela é absurda ao ponto de que, se ela disputar um campeonato regional aqui, pegar toda a região oeste, ainda seria favorita. Seriam os favoritos. De tão bom que é o time, tão bem estruturado que é. É uma equipe que ficou
igual você falou, ficou um tempinho fora, mas voltou com tudo, e é muito difícil tirar esse título deles. A gente tem aqui o Amap Panorama e o Sociedema, que são times também competitivos, times que fazem um bom desempenho, mas para mim, Vila Ipiranga larga com consideráveis chances de sair campeão. Acho que até buscar aqui, porque na primeira fase foi só uma derrota. Aí, semifinais não perdeu, e nas quartas de final também venceu. Cara, foram duas vitórias por 6-0 contra o Boa Vista, né? Então foram 3 jogos com 6 gols marcados no mata-mata, com exceção do jogo de ontem ali do empate em 0-0. É uma equipe que só tem uma derrota na competição toda. Lá na primeira rodada. Isso em quartas de finais, semi, a gente tá falando aí de 12 jogos. Em 12 você perdeu. Se você pegar o mata-mata, 4 jogos foram 18 gols marcados e apenas um gol sofrido. Então, uma equipe que é avassaladora na frente, marca muitos gols, joga um futebol bonito, futebol agressivo, e mesmo assim, defensivamente, se comporta muito bem. Tanto que tomou um gol só nesse mata-mata. Então, uma equipe que, se você for olhar no campeonato inteiro, em 12 jogos, apenas 6 gols sofridos. Então, uma campanha realmente muito acima da média, uma campanha que merece muito essa vaga na grande final. É impecável, a gente pode dizer com toda a... sem medo de ser exagerado. Indo para o nosso... Só lembrando que os jogos de volta... os jogos do outro confronto, nos 2 próximos domingos às 15h45. Domingo 24 de novembro, no Centro Esportivo Nelson Miguel Chardon, lá no Jardim São Francisco. Amap Panorama e São Paulo Sociedema. Domingo seguinte, dia 1º de dezembro, lá em 10 de maio, São Paulo Sociedema e Amap Panorama. Então, vão definir o adversário do Vila Ipiranga na final do Amadorzão 2024, que vai ser lá no dia 8 de dezembro, no Estádio Municipal 14 de dezembro, jogo único. É tipo Champions League, jogo único no estádio, vai ser a famosa loucuragem. Exatamente. Uma baita final e que o Vila Ipiranga já tá garantidaço. Que Vitor, agora indo para falar de Taça Mauro Maior, que dá uma introdução para a galera do que é a competição, enquanto eu jogo aqui na tela os resultados dessa última rodada. Então, para quem não conhece a Taça Mauro Maior, ou para quem é de fora de Toledo, é a competição mais democrática do futebol suíço da cidade. O futebol suíço aqui em Toledo é muito tradicional, tem quase que um campo de futebol suíço em cada esquina, cada comunidade. Então são vários clubes que jogam durante a semana, à noite, e nos sábados à tarde. Aí deve ter seus 200, 300 times, até mais, que jogam nos finais de semana. Sempre tiveram algumas competições, a principal delas o Campeonato do Comércio do Jardim Panorama, que a gente já falou aqui bastante no primeiro semestre, que teve a Mecânica Ribeiro como campeã. E a Taça Mauro Maior, que ela surgiu ali entre 2009 e 2010, agora não vou recordar exatamente o ano. É uma competição que é gerida, é organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal, pela Prefeitura, e que une essas equipes dos sábados. Ali, como eu falei, tem 300, 400 equipes que jogam nos sábados. É a oportunidade dessas equipes formarem os seus times para essa competição. Então, é a competição mais democrática da cidade. Todos os anos com mais de 100 equipes na categoria livre, com ali 15, 20 equipes no veterano, já há alguns anos também realizando na categoria feminina. Então, é essa a ideia, é a competição mais democrática do futebol suíço da cidade, mais de 100 equipes que jogam lá desde a primeira fase, e agora nessa temporada a gente já entrando na reta final, nos confrontos de mata-mata da fase decisiva. Tivemos na quinta-feira
passada lá no campo da Ouro e Prata, lá do rugby, as oitavas de finais do veterano. Vocês estão vendo aí os resultados, com algumas goleadas ali. CWA venceu por 9-2, Globo e Barão também venceu 6-2. O atual campeão ali, a Vertis, venceu com mais dificuldade, mas venceu, segue em busca aí de mais um título, uma equipe que vem dominando a competição no veterano já há alguns anos, então a competição afunilando. E amanhã, terça-feira, a gente vai ter os confrontos das quartas de finais da categoria veterano, novamente lá na Associação Ouro e Prata, 4 confrontos aí definindo os semifinalistas da competição. Jogos em 2 campos, eles fazem 2 campos lá na Associação Ouro e Prata, 2 jogos às 19h30, CW Anzolin e Biritas FC, Globo e Barão e Autoposto Chavantes Romero, e às 20h30 outras 2 partidas, Dinossauros FC Bar do Russo contra Funimetal e Verde Solar Omega Sat contra o Frank FC Farmamed Farmácias. Então, amanhã, quem quiser acompanhar lá na Associação de Moradores da Vila Industrial, o campo da Associação Ouro e Prata, então 4 grandes jogos que vão definir os semifinalistas aí da categoria veterano. E também tem a categoria livre. A gente teve no sábado em 4 campos espalhados aí pelo interior e a sede do município. Teve jogo em Angola, linha Boecaé, aí na cidade, na Associação do Panorama 2 e na Associação do Jardim Esplanada. Foram 16 jogos, porque na categoria livre tem a chave ouro, que é a categoria principal das equipes que seguem em busca do título, e a chave prata, que foram as equipes que foram eliminadas na primeira fase e estão disputando aí a chave prata, as duas chaves na fase de oitavas de finais. Se a gente for pegar a chave ouro, a gente teve alguns destaques para os últimos 2 finalistas avançando. O Skol Guide venceu, atual campeão, e segue na competição. A Vertis Solar Omega Sat também venceu e segue na competição, segue para as quartas de finais. Ótica Gouveia, que foi campeã lá em 2019, também venceu, derrotou a União de Jardim América 5-1, União de Jardim América, que ganhou a competição já mais de uma vez, foi campeã pela última vez lá em 2018, tá com o time já um pouco mais envelhecido, acabou perdendo para a Ótica Gouveia. Outras equipes aí tradicionais avançando também, Natação, que tem time inclusive no Amador, que a gente acabou de falar, também passou. Então, Techfield, que também jogou Amador. Então, agora também afunilando aí na categoria livre, e os jogos da fase de oitavas de finais serão no próximo sábado no campo dos Eucaliptos, na Vila Pioneiro. Também vão montar 2 campos lá, um jogo em cada horário, em cada campo, um jogo aí para definir os semifinalistas da Taça Mauro Maiorque aí do ano de 2024. Exatamente, está aqui os confrontos na tela. Então, oportunidade para que no sabadão, dia 23, corre lá no campo dos Eucaliptos para assistir alguns joguitos, que vai ter bastante futebol de qualidade. E no a partir domingão, das 14 horas, das 14 às 17. Só pegar os jogos da Chave Ouro. Ótica Gouveia contra Mecânica Ribeiro. Ótica Gouveia, falei, campeã em 2019. Mecânica Ribeiro ganhou em 21. Atual campeã também do Panorama. Skol Guide, atual campeão encarando Techfield. Verde Solar Omega Sat, atual vice-campeão encarando Metalúrgica Santa Maria. E Kazan e Natação. Então aí os confrontos da fase de quartas de finais. E também tem os jogos da Chave Prata, 14 e 15 horas Chave Prata, 16 e 17 horas Chave Ouro. Então, muito futebol para vocês também na Taça Mauro Maiorque. E no domingão, senhoras e senhores, é terceirona. Final da nossa amada terceirona, que estamos acompanhando aí desde o comecinho dela, e que tem o nosso TEC, Toledo Esporte Clube, na finalíssima. Antes da gente falar da partida de ida, vamos fazer aqui só o serviço que jogo dessa grande final no dia 23. No sábado, verdade, na verdade. No sábado, falei domingão, mas na verdade é no sábado. No sábado, dia 23, 15h30. Ingressos à venda aqui em vários pontos de venda. Paulotina Esportes, Cia Técnica,
contém som, Mercado Estrela, Short Supermercado e lá na Sara Conveniência. Ingresso antecipado a R$20 e na bilheteria depois é 40 pila. Então, por que pagar 40 pila? Você pode pagar 20. Então, comprem antecipado, que é mais negócio já. Já garanta seu lugarzinho para ver esta grande final. E, falando da final, vamos comentar um pouquinho agora sobre o jogo da ida. Lá em Guarapuava, Batel e Tec. Final de jogo, 1-0 pro Batel. Acho que o jogo foi complicado, principalmente porque praticamente começou 1-0 já pro Batel. Porque logo aos 4 minutos teve o pênalti, com menos de 6 minutos, como vocês estão vendo, o Batel já fez o 1-0. Então, foi praticamente o jogo inteiro tendo que correr atrás do marcador. Tec não conseguiu repetir as atuações que teve contra o Hope Internacional, contra o Oeste Brasil FC, aqui no Clássico do Agro, não conseguiu ter o ótimo desempenho que teve nessas partidas, mas sai com uma derrota magra, sai com uma derrota que dentro de casa é reversível. Eu diria que é totalmente reversível, principalmente se repetir o que fez até a semifinal. Se jogar como jogou até a semifinal, tem condições totais de brigar por esse título. Acho que estará na briga. Tem muitas chances de reverter essa situação e buscar essa conquista. A equipe teve alguns desfalques, sentiu a falta de alguns jogadores que acabaram não podendo jogar essa partida de ida. Isso dificultou um pouco o trabalho do técnico Ávalos. Então, para o segundo jogo, a gente espera um Tec melhor, um Tec mais agressivo, um Tec propondo o jogo, um Tec assumindo as rédeas da partida para buscar reverter essa situação e, quem sabe, deixar a taça em Toledo, né? Conquistar esse título que vai ser muito importante aí para a história do Tec, para esse avanço, para essa reestruturação, para esse caminho que a gente espera que o Tec volte o quanto antes para a primeira divisão do Paranaense. Então, esse primeiro passo de subir já foi dado e que bom que seja com o título, né? Tomara que seja com o título da Terceirona. Seria um título aí muito importante para o Tec e também esse chamado para o torcedor acompanhar a final, para que o torcedor prestigie, para que o torcedor vá até o Estádio Municipal 14 de dezembro para acompanhar essa decisão que faça do 14 um chiqueirão para amedrontar aí a equipe do Batel e fazer essa pressão para ajudar a reverter esse resultado. Sem dúvida. E até o Fábio falou, sábado, dia 23, ver a Sul-Americana ou esse confronto aí? Ué, mas dá para você ver os dois. É 15h30. A Sula começa 17 horas. Dá para você ver Tec e Batel completo e ainda chegar com 30, 35 da primeira etapa ali da final da Sul-Americana. Dá para ver os dois. Ainda que o final da Sula vai passar no SBT, então você entra no site do SBT, tem lá o link para você assistir no celular mesmo. Dá para você fazer aquela famosa gambiarra, que é assim como é que a gente assiste as coisas, né? Tem que terminar um jogo, já tá plugado em outro, mas dá para assistir, ó, tranquilo, exatamente, um baita aquecimento para a final da Copa Sul-Americana. Então, é isso, menino Kelvin, acho que não tenho muito a agregar além do que você falou. É um resultado que, é claro, não é o ideal, perder nunca é bom, mas, assim, pela circunstância do jogo de tomar um gol no comecinho, a equipe poderia ter se afobado muito mais e poderia até a equipe do Batel, que também é uma equipe muito qualificada, ter até aumentado esse placar. Então, eu acredito que acabar com 1-0 apenas é tranquilo. É perfeitamente reversível e ainda com vamos dizer, com o engajamento que a gente está vendo da galera com a equipe, pode ser que a gente consiga, de fato, fazer esse chiqueirão ali no jogo da volta e conseguir essa reversão do resultado, porque é aquela história, a vantagem é deles.
Se fizermos a mesma coisa, que até, sei lá, até estourando aí 15, 20 minutos do primeiro tempo, tá com gol nosso, a vantagem passa a ser nossa, porque a gente vai estar com a vantagem psicológica de estar ganhando o jogo, ainda com a pressão do torcedor empurrando a equipe para marcar mais e conseguir já o título no tempo normal. Então, acredito que essa postura, esse técnico agressivo, igual o Fábio brincou, é o segredo aí para o Tec sair dessa partida, desse sabadão com o título e sair campeão deste maravilhoso campeonato da Terceirona, ganhar um belo estadual para a galera de troféu do Tec, que já tem um troféu, né? Que foi lá a final contra o Atlético, ganhou aquele primeiro turno. Bora botar mais um troféu. E já ganhamos a segunda divisão também lá em 2007. Ainda era TCW, mas o Tec já ganhou a segunda divisão. Então, vale o título da Terceirona. Vamos trazer a Terceirona para Toledo também, para a sala de troféus do Tec. Vamos ganhar todas as divisões. Só vai ficar faltando a primeira, né? Vai ficar faltando a primeira. A gente já ganhou metade, agora falta ganhar uma completa. Exatamente. Mas é isso, galera. Vamos torcer muito pro Tec. E quem puder, galera, vai pro estádio, vai acompanhar, que vai ser um senhor jogaço. Galera, fiquem ligados sempre no nosso canal. A gente vai estar produzindo muito conteúdo ao longo da semana. Semana tem Brasileirão, tem seleção rodando, então fiquem ligados, principalmente no nosso Instagram e nosso grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição. Já entrem e acompanhem, porque a gente sempre está trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês.